Israel acaba de responder, localizou 2 mísseis, 2 foguetes que foram lançados da Síria em direção ao território israelense e caíram em áreas abertas. As forças de defesa de Israel já estão respondendo com artilharia, portanto, escaramuças trocadas nesse momento. Se soar a sirene aqui, a gente para, interrompe, vamos prosseguir mais um pouco. Queria perguntar para você o seguinte: você é jovem, houve um ataque dos terroristas na faixa de Gaza contra jovens que se encontravam numa balada. A maioria deles, desligados dessa questão de guerra territorial, queriam apenas se divertir. Há pessoas idosas também. Você teve alguma amiga, algum conhecido que foi morto ou vítima deste sequestro? E emendando a mesma pergunta, como está o dia a dia convivendo com a população árabe aí dentro de Israel? O relacionamento de vocês, as conversas ou um clima que esfriou bastante? Em primeiro lugar, eu tenho sim conhecidos que infelizmente foram assassinados. Eu tenho família dos melhores, vários amigos, que não é só um, eu tenho vários amigos que por exemplo, tem uma família que mora perto da fronteira com a faixa de Gaza, e os primos dele, todos os tios, são 5 pessoas da família que foram sequestrados, e eu tenho falado com ele quase todo dia e ainda não tem nenhuma notícia, ainda nem nenhum sinal de vida, mas assim, eles têm certeza de que que eles foram sequestrados, porque tem vídeos e imagens mostrando que eles foram levados de casa. E também muitos conseguiram, assim, de última hora escrever e falar: fomos pegos, acabou pra gente. Assim, tem várias mensagens dessas que eu vi. E, ao mesmo tempo, também eu tenho um dos meus melhores amigos, já trabalha comigo na área de eventos há 6 anos, que o melhor amigo dele foi sequestrado. Ele sim entrou, ele estava nessa festa, então assim, eu conheço as pessoas, tanto pessoas que moravam perto da faixa de Gaza e foram sequestrados, e também jovens que tiveram nessa festa. E não faltam casos, assim, eu tenho uma amiga que hoje que está grávida, que o marido foi para essa festa e ele foi baleado. Eu tenho uma outra amiga que o primo ficou durante 15 horas dentro de um desses búnkeres, com mais 20 ou 30 jovens, e que ele teve que, desculpa assim, a descrição, mas ele teve que se esconder por baixo de corpos, e se fingir de morto para sobreviver, e ele acabou sobrevivendo. Não faltam casos assim de pessoas que eu conheço, ontem na academia eu encontrei uma amiga que falou que o namorado da filha foi assassinado. Então, assim, uma coisa faz parte de tudo, assim, do dia a dia. Dúvida, você disse que você recebeu uma mensagem de uma das vítimas que disse: para mim acabou, tipo, testemunhando a chegada da própria morte. Foi isso que você disse? Uma mensagem? Foi um dos meus melhores, não fui eu, um dos melhores amigos que recebeu essa mensagem. E falou, ele ficou falando que eu tô aqui, eu tô escutando eles aqui na minha casa, eles estão se aproximando, eu tô escutando tiroteios. Aí ele começou a se despedir, começou a falar: se eles entrarem aqui dentro do meu bunker, tipo, acabou pra mim. Aí depois ele mandou, tipo, de última hora, ele mandou: eles estão aqui, eles me pegaram. Aí, tipo, acabou essa última mensagem. Tem vários casos como esse. Perfeito. E a relação com os árabes que estão aqui, como é que eles... É uma cidade cosmopolita, tensa. Tem muçulmanos, tem árabes, cristãos circulando. Sim. Com vocês. Como é que está o relacionamento? Tá tensa. Eu posso dizer que, em primeiro lugar, tem israelenses aqui em Israel que nunca gostaram a convivência junto com os árabes. Tem outros que aceitam e que dizem que, assim, que é parte da nossa realidade, da nossa história, que a gente tem que aprender a viver juntos. Então, assim, existem essas duas opiniões. Mas o que está acontecendo agora é que, por um lado, por exemplo, eu conheço certos árabes que eu confio,
ou até certos árabes que já vieram consertar, fazer certos trabalhos de conserto na minha casa e que eu confio, mas por outro lado, as pessoas já não estão muito desconfiadas. As pessoas sim estão com medo. Por exemplo, ontem na academia tem árabes que malham junto com a gente. Aí teve uma mulher, eu fiquei calada, mas assim, teve uma mulher que falou para mim: eu não consigo ver eles aqui, eu não quero eles aqui. E, tipo, sim tá gerando, assim, infelizmente, assim, um ódio, uma guerra meio fria, entendeu, entre nós. Eu acho que ninguém fica, tipo, atacando um ao outro na rua, porque também a gente nunca pode saber, porque tem árabes bons também. Eu sim quero dizer, por exemplo, que tem os drusos, que eles também são árabes, que eles fazem parte do exército israelense. E eles ajudavam muito. Por exemplo, tiveram árabes que se fizeram de árabes terroristas durante esse ataque e meio que, por exemplo, chamaram o Hamas, por exemplo, um árabe bom, vamos dizer, um árabe bom para Israel, que se fez durante o ataque de um árabe terrorista, chamou o Hamas: vem aqui, aqui tem uma família. Aí quando eles entraram dentro da casa, ele acabou conseguindo matar os terroristas do Hamas. Então, assim, tem vários casos desses também, de árabes é, que nos emocionaram muito, entendeu? Que isso sim mostrou que, assim, que eles moram aqui junto com a gente e que eles são como nós, que eles têm os mesmos objetivos, que eles podem ser muçulmanos, mas eles não fazem parte desse grupo terrorista radical, entendeu? É, então, assim, eu posso dizer que se eu ver hoje um árabe na rua, eu posso ficar desconfiada, mas eu não vou atacar ele, tipo assim, de primeira vez e achar que ele vai me fazer algum mal. Desconfiada porque eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei qual é a ideia, qual é a ideologia dele, mas, mas eu sim posso dizer que tem árabes bons aqui que sim são a favor de Israel e sim querem defender, até porque eu vou falar que tem vários árabes. Tem um árabe chamado Youssef, se vocês quiserem depois eu passo o nome é, completo dele, que ele está fazendo um trabalho imenso para Israel, explicando tanto sobre o islamismo, mas mostrando o porquê que o islamismo radical não é bom. E ele é árabe, ele é muçulmano, ele está fazendo um trabalho muito bom para Israel. Sim. Lembrando que nós temos mais de 1 bilhão de muçulmanos numa religião que prega a paz, a convivência e que ela é deturpada por uma minoria insignificante de terroristas que se aproveitam da religião, deturpam a religião para, em nome de uma religião que nada tem a ver com o Islã, realizar essas ações terroristas. E que também não há uma guerra contra a população palestina, mas contra o Hamas e grupos terroristas a ele associados. E o Cristiano Vilela quer fazer uma pergunta para você. Yamit, muitos brasileiros retornaram agora ao Brasil, foi disponibilizado aviões por parte do governo brasileiro. Você chegou a pensar em voltar ao Brasil? Você se sentiria mais segura no Brasil nesse momento? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu vou dizer que me ofereceram a entrar em um desses voos da FAB. E, aliás, até a minha irmã esteve aqui há 2 semanas atrás. A minha irmã mora no Rio. Ela veio passar férias para me ver, para ver meus pais. E eu sim tive a opção de poder voltar junto com ela e o marido nesse voo. Só que eu me sinto segura em Israel, entendeu? Eu acho que é importante a gente estar aqui, eu acho que é importante a gente mostrar que Israel, sim, sabe, infelizmente, viver uma guerra, mas ao mesmo tempo também continuar defendendo o nosso país e continuar tendo uma certa rotina. Como eu disse, eu não vou dizer que eu não tenho medo. Tem momentos que sim, que dá medo e que os pensamentos, assim, à noite vão longe. É, mas eu acho que eu não me sentiria bem estando no Brasil agora. Assim, já fazem 2 anos que eu não vou para o Brasil, que eu não visito minha família por outras questões de trabalho, mas assim, é,
eu não me sentiria bem sair daqui, entendeu? Sabendo que eu tenho meus amigos que estão no momento nas fronteiras com a faixa de Gaza e do Líbano e na Cisjordânia, e são muitos amigos, não são 10 ou 20, eu tenho mais de 1.000 conhecidos, tanto do trabalho de uma vida inteira e pessoas que cresceram comigo e amigos do Exército que se alistaram de novo, que ainda prestam esse serviço. Por exemplo, eu já não sou mais chamada, as mulheres já a partir dos 25, 26 anos, algumas não são mais chamadas, mas a maioria dos homens sim, e eu me sinto segura aqui, entendeu? Eu estou em casa, eu estou bem, eu tenho uma certa rotina. O único motivo que eu pensei em ir um pouco para o Brasil, de repente, daqui a 1 ou 2 semanas, é só para aproveitar que eu não estou trabalhando, que fazem 2 anos. A minha família, a minha avó, que já está assim, a minha avó assim, tá muito preocupada, porque claro que pela televisão as coisas são bastante diferentes e assustam um pouco mais, mas a gente se fala todo dia. Mas eu acho que seria mais se eu decidir ir, vai ser mais para aproveitar o fato de eu não estar trabalhando no momento, do fato de eu não ter ido para o Brasil há 2 anos, para visitar um pouco a família, mas não por não me sentir segura ou não por não querer estar aqui. Bem pelo contrário, eu acho que até se eu for para o Brasil, eu vou ficar tão ansiosa para voltar, porque eu tenho um amor muito grande a Israel e ao meu país, o lugar que me criou e sempre foi uma casa. E eu acho que tudo isso que a gente passou, até por uns confrontos internos que Israel teve com a direita e a esquerda, infelizmente a gente diz que tudo é para o bem, então, infelizmente, uma coisa dessa teve que nos unir e fazer a gente lembrar das nossas origens e da importância desse Estado para o povo judeu. Então, acho que é isso. E, Amit, o Renato Batista vai fazer uma pergunta, Renato, mas chega aqui uma informação, só para a gente passar para quem está nos acompanhando, nosso espectador. Pode ser que nem eu estou atualizado, que eu estou falando com vocês, eu não sei o que está acontecendo. As coisas estão surgindo aí a todo momento. Se você também você recebeu alguma coisa, passa para a gente. Olha, o primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, reafirmou o compromisso de Beirute com uma resolução da ONU, se você quiser comentar depois, que pôs fim ao conflito de 2006 entre Israel e o Hezbollah, em meio às tensões fronteiriças, enquanto Israel luta contra militantes palestinos em Gaza. Então, o movimento do Líbano, lembrando da resolução de 2006, enquanto ocorre essa guerra com o Hamas. Mikati fez uma viagem surpresa ao sul do Líbano na terça-feira, enquanto Israel e o grupo Hezbollah, que é um aliado do Hamas, negociavam tiros transfronteiriços quase diários, ataques retaliatórios que até agora foram contidos. Ele enfatizou o compromisso do Líbano em implementar a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que pôs fim à guerra de 2006 e que também apelou à remoção de armas no sul do Líbano das mãos de todos, exceto do exército libanês, portanto desarmando as milícias do Hezbollah. Viemos ao Amado Sul para reafirmar o respeito do amante da paz do Líbano por todas as resoluções internacionais legítimas e o seu compromisso de implementar a resolução 1701, disse Mikati. Mikati e o comandante do exército do Líbano, Joseph Aouri, visitaram as tropas e o quartel-general da missão de manutenção da paz da Força Terrena das Nações Unidas do Líbano durante a viagem. Bom, o Renato Batista vai perguntar, o já emendo, pelo menos está havendo um esforço das autoridades em desarmar grupos terroristas, provavelmente não serão bem-sucedidos, mas há um esforço de que o Exército consiga controlar aquela situação. Renato Batista, a sua pergunta. E, Amit, minha pergunta é sobre o crescimento do antissemitismo que a gente está vendo, principalmente após os ataques do Hamas. Aqui no Brasil, a gente teve 2 casos que foram marcantes. Um do sujeito chamado Said Tenório, que era assessor na Câmara dos Deputados, e acabou sendo demitido após as suas declarações. Ele chegou a comemorar o ataque do Hamas em Israel, e mais recentemente a gente viu de uma conselheira de Itaipu, que é secretária nacional de finanças do PT, do partido que hoje governa o país, dizendo que Israel não merece ser um Estado, que Israel é um Estado assassino e uma vergonha para a humanidade. Eu queria que você comentasse essas declarações e também o crescimento do antissemitismo nesses tempos de guerra.
Primeiro que eu não estava atualizada desses dois casos no Brasil, mas sim, eu tenho acompanhado muito o crescimento do antissemitismo. Eu acho que eu vou dizer que eu não acho que é um crescimento do antissemitismo. Eu acho que ele sempre existiu, só que ele não era assim de uma forma tão aberta, tão revelada do jeito que está sendo agora. E sempre quando tem algum confronto, então, assim, acho que as pessoas se deixam de ter essa oportunidade de falar. Eu sim acho que isso acontece porque Israel sim tem, porque não é uma guerra entre dois estados ou entre dois exércitos com uma grande potência. Eu acho que é, sempre é uma coisa que também está sendo falado muito aqui em Israel, e a gente, a cada guerra e cada confronto que tem, a gente procura melhorar essa questão da imagem de Israel no mundo, que eu acho que Israel sempre foi aquele país que, tipo assim, nós somos os judeus, nós sofremos o Holocausto, então a gente tem direito de agir de qualquer forma e a gente não precisa dar explicação para ninguém. Só que eu acho que desde do momento em que a tecnologia cresceu e o crescimento também nas redes sociais, e também a gente viu que hoje a guerra também ela acontece também nas redes sociais. Eu acho que é, eu acho que eu acho que facilitou muito mais as pessoas falarem esse tipo de coisa. Eu acho que ficou muito mais fácil. Eu acho que chegar e pegar um post e às vezes pegam coisas também de coisas que aconteceram no passado e as pessoas não sabem se aconteceu, se foi agora ou se foi de 5, 6 ou 20 anos atrás. Então, assim, é, eu acho que o antissemitismo sempre existiu. Eu acho que as imagens de tipo de um exército grande como Israel atacando a faixa de Gaza e casas e tem sempre aquelas imagens tipo de Israel atacando casas como se fosse de civis, mas são usadas para o terrorismo que o Hamas usa como escudo aos seus objetivos. Então é uma coisa que não é boa para a imagem de Israel, é uma coisa que hoje, quando as pessoas que não têm conhecimento da história e não têm conhecimento do que acontece aqui em Israel, porque o que acontece é que ou se você não tem notícias de Israel, ou se explode, ou a situação explode. Então, assim, ninguém sabe que, por exemplo, todos os dias tem atentados em Jerusalém, todo dia tem muçulmanos atacando israelenses, não muçulmanos, eu vou dizer, sempre tem terroristas atacando é, israelenses na Cidade Velha em Jerusalém, ou em Tel Aviv, ou em bares, ou em outros lugares. E são coisas que não são sempre comentadas. Ou, por exemplo, sempre, quase todo dia, tem tentativas de ultrapassar a fronteira, tanto no Líbano quanto na faixa de Gaza. Sempre tem também palestinos que têm autorização de trabalho dentro de Israel, que se aproveitam do fato deles terem uma identidade israelense e usam essa identidade para poder entrar em certos lugares e fazer esses ataques. Então, assim, acho que é falta de conhecimento no mundo do que realmente acontece aqui no dia a dia. Então, assim, aí quando chega uma hora dessa que Israel tem que se defender, porque não tem outra opção, então as imagens realmente não são boas, entendeu? Realmente, quando a gente vê a faixa de Gaza toda destruída e civis, infelizmente, mortos e sofrendo é, é, e precisando de ajuda humanitária, as imagens não são boas. Pode ser que se eu não fosse judia ou se eu não morasse em Israel, pode ser que seria difícil para mim defender 100% Israel. Pode ser, mas eu acho que é a falta de conhecimento com a história, principalmente. Eu acho que sim, nesses momentos o governo de Israel sim solta certos
certos anúncios, certos recados para as comunidades judaicas no mundo, para terem certos cuidados nas entradas dos clubes judaicos, das escolas, e a gente, infelizmente, tem que ter esse cuidado, e eu acho que essa batalha do povo judeu no mundo inteiro, infelizmente, nunca vai acabar. Amit, olha, tem aqui duas notícias. O professor Acácio Miranda, de Relações Internacionais, quer fazer uma pergunta para você, mas chegam duas notícias aqui meio que contrastantes. Né? Em primeiro lugar, nós temos aqui a Organização Mundial de Saúde pede um cessar-fogo urgente para fornecer combustível e suprimentos de saúde para Gaza. Segundo a OMS, ela apelou para esse cessar-fogo imediato para permitir a passagem segura de combustível e outros produtos que são necessários ali para os hospitais, inclusive gerar energia. Então, ela nomeou várias instalações de saúde que lutam para fornecer serviços urgentes aos pacientes, incluindo o Hospital Al-Shifa, o Hospital Indonésio e o Hospital da Amizade Turca. Acrescentou que 6 hospitais em Gaza já foram encerrados pela falta de combustível. Abre aspas. A menos que o combustível vital e suprimentos adicionais de saúde sejam entregues urgentemente a Gaza, milhares de pacientes vulneráveis correm o risco de morte ou complicações médicas à medida que serviços críticos são encerrados devido à falta de energia. Agora, olha isso aqui, veja como a população palestina é vítima nesse conflito e vítima do Hamas também. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel diz o seguinte: o combustível não entrará em Gaza porque o Hamas está roubando esse combustível que vem das forças da ONU para utilizar em armamentos. Essa postagem é do Yaniv Rubovich. Ele está citando aqui uma fala do Herzi Halev, que é o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa israelenses. Veja que questão dramática. O Hamas se apropria do combustível para armamentos. O combustível, então, não pode entrar e a população que está no hospital morre à míngua de maior assistência. A Cássio Miranda já emenda com a sua pergunta. E Amit? Eu só quero dizer sobre isso que não é novidade. Assim, isso que é uma coisa que está sendo falada hoje em dia na guerra, faz parte da rotina, entendeu? Israel tem várias passagens que permitem essa entrada de ajuda humanitária ou de qualquer outra assistência que os civis palestinos precisam dentro da faixa de Gaza. E todos os dias, durante a rotina aqui em Israel permite a entrada desses alimentos e de combustível e de caminhões para entrar na faixa de Gaza. Então, assim, para Israel não é novidade. A rotina de Israel é permitir que esses caminhões entrem todos os dias em Israel. Então, é uma coisa que tem que ser falada. Não é uma coisa que está acontecendo só agora na guerra. É uma coisa que acontece todos os dias. Israel todo dia fornece esses alimentos para a faixa de Gaza. Então, o que está acontecendo é apenas... Israel quer impedir que isso entre até a volta dos sequestrados, entendeu? Não, eu ia só te pedir uma coisa. Para zelar pela paz aqui na mesa de debates, que eu interferi na pergunta do Acácio Miranda, senão ele briga comigo. Tá bom. Por favor, só para ele fazer a pergunta para você. Vai lá. E Amit, vamos lá. Você comentou em determinado momento que você tem a sua avó e a sua irmã no Rio de Janeiro e que elas estão preocupadas com você e com os seus pais aí em Israel. E nós sabemos também que, em termos de violência, o Rio de Janeiro não vive o seu melhor momento. Eu queria que você falasse sobre as suas preocupações ou sobre as suas impressões com os seus familiares que estão no Rio de Janeiro nesse momento. É engraçado, é sempre uma questão que todos os brasileiros que fazem aliar quem vem para Israel, falam sobre o Brasil, que a gente fala assim, a gente tem mísseis, a gente tem problema com os palestinos, com os árabes, só que ao mesmo momento no Brasil também a gente não se sente seguro. Por exemplo, assim, o meu avô há muitos anos atrás foi sequestrado. E assim, claro que quase qualquer um da família já teve assim, tentativas de assalto na rua, aquela coisa toda que a gente conhece. Então, tem vezes que sim, eu me preocupo. Por exemplo, quando eu penso na minha irmã andando com um carrinho de bebê da filha dela, tipo, nas ruas, ou
eu sim me preocupo, entendeu? É uma coisa que a gente também sempre fala, tá bom, depois a gente se fala, não falo no telefone na rua, quando você chegar, tipo assim, quando você entrar no Uber ou quando você chegar em casa, a gente se fala. Então, assim, é uma realidade que infelizmente, os brasileiros se acostumaram, mas assim, acho que como ser humano, nenhum ser humano devia ter essa rotina e essa realidade, né, que as pessoas vivem no Rio de Janeiro. Então, sim, eu posso dizer que na rotina, Israel sim é um lugar mais seguro do que o Brasil. É, assim, Israel sem guerra é um lugar que eu, como mulher, eu sempre pude andar nas ruas 10, 11, meia-noite, até de madrugada. Eu sempre voltei sozinha, sempre peguei táxi sozinha, sempre falei no telefone na rua sem ter nenhuma preocupação. É, então, assim, eu aqui, com rotina, Israel sim é um lugar mais seguro. O problema é que no Rio é a rotina, entendeu? Assim, no Rio ou na maioria dos lugares no Brasil, essa é a rotina. Então, eu também acho essa realidade muito difícil. Tem vezes que quando eu penso, por exemplo, em querer visitar a minha família no Brasil, eu falo assim, ai, mas eu não tenho paciência para ficar me cuidando e pensando, desde o momento que eu saí do portão de casa, ficar pensando em cada um dos meus passos, se eu posso esperar o Uber fora, ou se eu tenho que esperar dentro da portaria, ou se eu posso sair com o celular ou não sei o quê, tipo, é uma rotina que eu acho muito difícil eu acho difícil de viver essa rotina. E Amit, Então, eu acho que Israel na rotina é um lugar mais seguro do que o Brasil. então, e Amit, só tentando corroborar o que você disse, hoje no Rio de Janeiro, ontem, segunda-feira, 35 ônibus e um trem foram queimados na zona oeste do Rio porque teria havido uma morte de um sobrinho de um chefe de milícia e organização criminosa. Então, realmente a violência está se tornando um problema mundial e arraigado e difícil de solucionar. O João Belucci vai fazer uma pergunta para você. Amit, impera aqui no atual governo brasileiro a narrativa, né, porque não tem lastro na realidade, de que o maior acesso a armas, ao armamento para a população civil no governo anterior teria aumentado a violência, o que não tem base na realidade, é uma narrativa que é imposta pela atual gestão do governo federal. Eu queria te perguntar qual que é a sua posição sobre o armamento da população civil e muitos analistas fizeram essa análise. Claro que a questão entre Israel e Palestina ela é multifatorial, existem vários fatores envolvidos, é uma questão histórica de muito tempo. Mas qual que é a sua posição se você acha que a população israelense deveria ter acesso e se há essa discussão na sociedade, porque é uma sociedade essencialmente desarmada, não é isso? Muita gente apontou que seria talvez uma das situações que poderia ser melhor para a defesa do próprio povo israelense. Então você realmente está tocando em um dos assuntos mais quentes hoje aqui em Israel. Sim, tem várias pessoas, tem também ministros, ex-militares e influenciadores que, sim, já chamaram nos últimos dias os civis, a população israelense a ter, não sei como é que fala, mas sim ter essa autorização para ter essa posse de arma. E eu sei que durante essa guerra a gente, sim tiveram mais pessoas que fizeram essa autorização para se sentirem mais seguras, porque o que está acontecendo é que é pela primeira vez aqui em Israel que as pessoas estão, vamos dizer assim, vivendo um Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Geralmente as pessoas, quando saíam de casa ou dentro de casa, ou assim, nas cidades onde a gente mora, as pessoas sempre se sentiam seguras. O máximo é que poderia ter, uma vez a cada não sei quantos meses, um atentado. Sempre tem um atentado, mas nunca é no mesmo lugar. Então, assim, a chance de, sei lá, se aconteceu hoje aqui, a chance de acontecer aqui de novo é daqui a 6, 7, 1 ano ou 5 anos. Então, assim, as pessoas sim se sentiam seguras. O que está acontecendo agora é que, foi o que eu falei no começo, que os bunkers e os shelters, onde a gente tem que se defender das bombas, virou uma armadilha para a gente, porque hoje em dia a gente tem medo que mesmo se tiver sirene, mesmo se a gente estiver seguro dentro de casa dos mísseis, ainda
pode ser que alguma estratégia dos terroristas para poderem entrar nas nossas casas e abrirem a porta do shelter e matar todo mundo que estiver lá dentro. Então, assim, as pessoas sim querem se defender. A maioria das pessoas aqui em Israel, sim, não possuem, não tem arma, mas muitos são ex-militares. Por exemplo, eu já tive treinamento, entendeu, de tiro com M16. O meu vizinho também, a minha melhor amiga também. Então, assim, é uma coisa que a gente já viveu, a gente tem uma certa experiência, então é só fazer essa validação para a gente poder ter a arma, aqui se diz arma civil, não arma militar, em casa. Eu posso dizer que sim, a gente aumentou os números de pessoas que a gente vê andando com arma, até porque também, infelizmente, durante o ataque no dia 7, o nosso exército demorou para ter uma primeira reação, uma primeira defesa. Então, tiveram muitos civis com armas que foram chamados para fazer essa defesa até o exército chegar. Então, assim, tem muitas histórias assim de muitos são heróis, entendeu? São pessoas que são civis que saíram de casa para defender o vizinho, o melhor amigo ou até desconhecidos. E eles conseguiram pelo fato deles terem essa arma em casa. Então, uma coisa que está sendo muito falada aqui em Israel, e eu sim tenho certeza que já essa semana, eu não tenho certeza, eu sei que já essa semana o número aumentou de pessoas que já tiveram essa autorização, e eu imagino que vai aumentar ainda mais. E Amit, olha, infelizmente o nosso tempo acabou, mas se você pudesse falar 30 segundos só, porque já estouramos o tempo, mas a sua entrevista foi tão importante, tão autêntica, trazendo a sua emoção e as informações que daí estão acontecendo, que eu queria te perguntar o seguinte: você tem esperança de que possa surgir uma liderança moderada entre os palestinos em Gaza? E você tem esperança de que possa se celebrar a paz? Ou você vê um horizonte cada vez mais distante para isso? Bem sintético. Eu infelizmente, no futuro próximo, se eu for falar do futuro próximo, eu não vejo isso acontecer, porque eu acho que nem se a gente conseguisse se entender com o que está acontecendo na faixa de Gaza, então sempre tem o Hezbollah, e sempre tem o Irã, e sempre tem outros grupos terroristas que não são a favor do Estado de Israel, da nossa existência, e quando um grupo terrorista é destruído, então sempre a gente descobre entra um outro com outro nome. Mas eu sim posso dizer que se for, por exemplo, os palestinos na faixa de Gaza, que eles sim procuram um futuro melhor por eles, uma coisa interessante que tem muitos palestinos na faixa de Gaza que que são os refugiados, eles muitas vezes tentam ultrapassar a fronteira de Israel para procurar um futuro melhor aqui, porque eles querem fugir do governo do Hamas. Então, se dependesse da gente e deles, eu acho que sim, a gente poderia ter um futuro melhor, mas tendo os radicais, que eu acho que eles ainda não estão preparados para baixar as armas. Infelizmente, Amit, são tempos difíceis, tempos doloridos, ou como diria um ex-ministro, muito amigo meu, que é aí do Rio de Janeiro, tempos estranhos. Uma boa noite para você. São 21 horas e 27 minutos. Israel, 15 horas e 27 minutos. Nós é que agradecemos, Amit. Obrigada. Boa noite.